Então, gente, vocês vamos analisar aqui hoje um pedacinho de um capítulo aqui do livro, de um livro do André Luiz, e que tem uma maneira tão bonita, tão bem feita de descrever situações das pessoas, os objetivos da gente e as dificuldades que a gente tem. Aproveita e fala do mecanismo da obsessão, tudo numa frase só, sabe? Que habilidade para descrever. O único problema que tem nesses parágrafos do André Luiz é que são todos eles muito compridos. Vocês sabem que um parágrafo não pode ter mais do que 50 palavras. Tem até nos computadores, tem um programa lá que avisa a gente quando o parágrafo, o período. Período, você sabe, você lembra da gramática, o que é, né? Período é o conjunto de palavras que tem, desde que começa a primeira palavra, até um ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Então, desde o começo até o ponto que encerra período, não pode ter mais do que 50 palavras. Porque senão o período fica difícil de entender. Mas o André Luiz, ele ignora essa regra. Ele mete 100 palavras assim tranquilamente num período. E então tem um pouco de dificuldade para entender, sim. Se eu vou ler aqui para vocês um trecho, eu vou lendo e vou explicando. Porque esse trecho é muito bonito e muito instrutivo. Mas ele não tem fim. Eu vou parar por minha conta, né? Faço uma frase ou duas e paro. Não terminou o período, né? Porque ele bota uma vírgula, ele bota uma conjunção alternativa, ele mete ali uma explicativa, uma conjunção, uma oração explicativa e continua, né? Então ele não termina o período. E a gente precisa de parar para poder entender aquelas 2 ou 3 orações que estão ali faladas, porque elas são muito boas. Então, eu vou contar, hein? É do André Luiz esse livro. O que é isso aí? Nos domínios? Página 38. Ele está aqui, estão numa sessão mediúnica, e o instrutor Aulus está explicando para os 2 companheiros dele, os 2 discípulos dele, porque ele é um mestre na mediunidade, nesse estudo que o André Luiz veio fazer com ele. Então ele levou o André Luiz lá numa sessão mediúnica, lá num centro. E os 2 é o André Luiz e o Hilário. O Hilário é médico também. Então, tanto que ele fala assim, examina o cérebro dessa pessoa aqui. Eu não vou precisar de entrar em descrições aqui sobre o cérebro, porque vocês 2
tem conhecimento tranquilo sobre isso e tal, porque eles eram médicos, né? Então ele fala, olha aqui, na região do hipotálamo, se falar isso para um leigo, o leigo olha para o cérebro e fala, hipotálamo, o que é isso aí? Ele não vai saber onde que está, né? Um leigo não saberia. Então ele fala assim, olha aqui os troncos corticais aqui, olha o sistema límbico. O sujeito não vai achar isso no cérebro, se ele não for entendido em biologia orgânica, em biologia do corpo, né? E a maioria das pessoas não é entendida, porque até quem estudou biologia não estudou anatomia prática, não é? O indivíduo que estuda anatomia prática é só o médico. O médico é o cara que estuda isso, porque ele tem lá a dissecção de cadáver, onde ele vai procurar no corpo todas as partes que tem no livro. Se o livro fala lá um sistema braquiocefálico, que é coisa de veia, né? Então ele vai atrás, ele vai saber onde é, que veias são essas, onde é que elas passam, para poder identificar. Porque não se compreende um médico que não conhece o corpo direitinho por dentro. E isto é estudado na Faculdade de Medicina com muito rigor e com muita profundidade. E então aqui ele está lidando com médicos e ele toda hora, porque ele também é médico, o Aulus, ele foi médico aqui na Terra, tá? E agora ele está lá no além, então lá eles têm uma outra medicina, que conquanto o perispírito seja um corpo que tem a mesma estrutura do corpo daqui da Terra, tem coração, tem pulmão, tem vaso, tem trocas gasosas, tem processo químico, tem tudo no perispírito, né? Então, mas como o perispírito tem um avanço grande relativamente à estrutura do corpo terrestre, então a medicina lá é muito mais avançada. E o indivíduo que chega médico daqui, chega lá, o André Luiz fala isso no livro Nosso Lar, né? Que ele não servia nem para enfermeiro lá. A medicina dele não servia nem para ele ser enfermeiro. Mas, com o tempo, ele foi participando e ele não descreve, não tem a biografia dele. Ele só conta o começo dele, como é que foi. O tempo do umbral, quando ele foi amparado e as andanças dele lá por Nosso Lar, mas ele não fala que cursos ele fez, que estudos, quanto tempo, ele só conta. Cada livro que ele escreveu é uma semana de estudo que ele fazia com uma pessoa. Esse livro aqui é uma semana que ele passou na Terra, analisando o fenômeno mediúnico. Todos os livros é praticamente uma semana só, que ele passou, às vezes mais de um pouquinho, uma semana e meia, 2 semanas. E aí ele aprendeu um mundo de coisas naquela semana ali, e ele vem e conta, ele faz um relatório daquela semana, dá o livro. E foi muito bom porque instruiu o pessoal encarnado sobre o processo de vida dos desencarnados aí na outra dimensão, nesse outro mundo, nesta outra terra, que é onde o André Luiz mora e descreve lá e tal. E aqui nesse livro, ele está visitando uma sessão mediúnica. E logo aqui no começo, o instrutor Aulus vai mostrar para os 2 discípulos dele, o André e o Hilário, qual era o equipamento mediúnico que ele tinha. Então ele passa aqui nas páginas anteriores apresentando os vários médios. Interessante que na apresentação dos médios, os espíritos sabem todas as possibilidades que o médium tem, todas as limitações, todas as falhas dele,
toda a preguiça dele, toda a falta de estudo dele, toda a falta de caridade dele, a falta de trabalho, sabe tudo sobre ele. E aqueles que têm mais valor, assim, de dedicação, de empenho, essa mulher aqui, essa dona Celina, é uma pessoa que ele rasga elogios para ela. Ela está com 50 anos agora, ela sofreu muito durante a vida, mas sempre sustentou a participação dela em caridade, em dedicação, em empenho, em muito estudo, e muita dedicação, muita renúncia. Então ela ficou muito qualificada. E aí a atividade mediúnica que ela apresenta lá na sessão é de alto nível. E mesmo assim, ele ainda fala, com todas as vantagens que ele citou aqui para trás, nessa página 38 aqui, ele cita os perigos que ela corre ainda, em termos de não cumprir o programa, em termos de fracassar na atividade fenomênica. Agora eu vou ler bem devagar e parando para vocês absorverem e degustarem as palavras, que isso aqui parece Machado de Assis, né? A gente tem que degustar as palavras, porque as frases são tão bem colocadas que a gente fala, nossa, mas como é que escreve desse jeito, né? E aqui essa página é assim, é de uma beleza, é de uma profundidade e muito instrutiva. Então, ele está falando assim, nossa irmã vem atravessando os seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Tanto quanto nós, ela ainda não possui plena quitação com o passado. Falar em passado, tem uma outra frase aqui adiante, que fala de passado e serve para nós. Eu vou abrir um parênteses para ler essa outra aqui. Ó. Nossas realizações espirituais do presente, estou falando isso para quem é muito dedicado ao trabalho no bem, nas atividades espíritas, se dedica muito. Estou falando para esse pessoal dedicado. Porque tem um monte de gente na mediunidade e até em outras frentes do centro espírita que só vão lá aquele dia fazer aquele servicinho e o resto da semana não aparece lá. Não cogita de ajudar em nada, só vai lá receber o espiritinho dela para ela não ficar perturbada e some outra vez. Quer dizer, o pessoal não tem ligação nenhuma com o centro, não tem ligação nenhuma com a doutrina, não tem ligação nenhuma com o progresso espiritual consciente. Eles estão levando uma vida mundana aí, de tentando tirar o espinho do pé. Quando entra o espinho no pé, é isso que eles estão fazendo. Eles não estão tentando construir um futuro melhor para eles. Mas isso não é da nossa conta. Eu só falo nisso quando eu estou aqui na tribuna. Aí embaixo eu não falo isso com eles, não. Porque eu tenho que respeitar o livre-arbítrio deles. Agora aqui na tribuna eu falo, porque aqui eu falo para todos. Então aqui é como ler o livro. O livro aqui desce o malho na gente, mas não é falta de caridade, não. Ele está falando para todos. Ele está ensinando, ele está prevenindo. A gente pega aquilo para a gente ou não, se a gente puder. Porque eu vivo falando isso aqui da tribuna e o pessoal que vem um dia só, continua vindo um dia só a vida toda. Nunca mudaram porque eu falei. Agora olha aqui, ó. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas résteas
de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. Então, por mais dedicação ao processo do bem que alguém esteja fazendo, tanto que ele está falando nossas, ele também está se incluindo. É o Aulus falando isso. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. Quer dizer que nós não temos ideia do quanto nós somos devedores. O nosso passado é muito ruim e muito grande. E nós chegamos aqui para esta existência com uma proposta de dedicação ao serviço e ao bem, visando melhorar a quantidade de sombra que tem nesse passado nosso. Porque nós temos que anular aquilo lá. E nós vamos anular com o bem, e não com o perdão da dívida. Não existe perdão da dívida em termos divinos. Existe a oportunidade de você pagar a sua conta. É isso que existe. Agora, não é pagar a sua conta, é desconstruir o seu passado culposo, o seu passado de sombra. Estou dizendo seu do ser humano, viu? Porque senão eu tenho que falar nosso outra vez. Porque eu estou junto nisso. Meu passado aí é pirâmide de sombra. E se eu fiz alguma coisinha boa nessa existência, com uma dedicação ao Espiritismo, foi réstia. Quer dizer, um pedacinho de claridade jogada contra um passado piramidal de sombra. Então é bom a gente saber disso, para a gente não... Nós temos o direito de ficar alegres por estarmos trabalhando no bem. Não adianta também ficar chorando por causa do passado cheio de grande lá, de sombra. Não adianta. Nós temos que levar a vida no bem aqui, alegremente. Mas sem arrogância. E sem achar que nós estamos salvando a pátria. Trabalhei tanto tempo no centro, o pessoal lá me deve servir aquele centro lá. Você não pode falar isso nunca. Você não serviu o centro coisíssima nenhuma, você serviu a si mesmo o tempo todo. Eu falo isso para mim, eu aplico isso em mim, eu não fiz nada, fiz para mim. Se saiu alguma coisa bem feita ou boa, cai em mim. Então no centro a gente não pode ficar implicando com os outros. Nem em lugar nenhum a gente pode. Então ele está falando ali que essa Celina aqui, conquanto seja uma pessoa de tão alta qualidade de serviço prestado, e ela já tem 50 anos, quer dizer que ela já tem aí beirando uns 25 ou 30 anos de serviço prestado, com alta categoria. E ele fala assim: entretanto, ela, tanto quanto nós, ainda não possui plena quitação com o passado. Ela não quitou o passado, não. Tanto quanto nós. Agora, bem devagarinho, gente, escuta isso. Nós somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos. Quer dizer, nós estamos numa luta contra inimigos, vasta legião de pessoas combatendo em vias de vencer os inimigos. Eu achei bacana ele falar que a gente está em vias de vencer os inimigos. Porque nós estamos lutando para vencer esses inimigos, né? Mas quais inimigos são esses? Aqui, ó. Inimigos que nos povoam a fortaleza íntima.
inimigos que nos povoam a fortaleza íntima, ou o mundo de nós mesmos. É ali que estão os inimigos, é dentro de nós. Teve um espírito que escreveu assim, não sei se é o Juvenal Galeno, acho que é o Juvenal Galeno. Procurei os inimigos que me separam do bem. Achei eu mesmo em combate. Não encontrei mais ninguém. Quer dizer, os nossos inimigos não são os espíritos, não são as pessoas encarnadas. Esses inimigos povoam o nosso mundo íntimo, povoam a nossa fortaleza. Aqui a frase que ele usa, que povoam a nossa fortaleza íntima. Povoam, quer dizer, tem muito inimigo lá. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior. Quer dizer, quem são os inimigos? Eles estão simbolizados com os nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior. Quer dizer, nós temos o péssimo defeito de ficar sustentando uma mentalização assim, voltada para a crítica, para a censura, para defeito das pessoas, para angulações do mal. Como é que vai, fulano? Pelejando, né, com essa inflação aí, com esse governo aí. Dia que já se viu você ter tão pouca instrução para pensar assim? Você está sustentando o velho hábito de conviver com a sua natureza inferior. Porque nós temos essa natureza inferior, mas a gente tem que parar de conviver com ela, porque nós temos também solicitações e informações para construir uma natureza superior. Então, agora, a nossa natureza superior é muito pequenininha. O que é grande em nós é a natureza inferior. E nós temos o péssimo hábito de conviver com esta natureza inferior. E quando a gente convive com a natureza inferior, olha aqui, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, quer dizer, essa natureza inferior nos coloca em sintonia com os habitantes da sombra. Olha que maneira elegante e bem feita de passar a informação. A nossa natureza inferior, com a qual nós apreciamos conviver, nos colocam em ligação com os habitantes da sombra. E esses habitantes da sombra são evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Daí a gente desequilibra e vai ao centro tomar passe e receber sessão lá, mediúnica, ou o que for, para melhorar, para dar um jeito nesses habitantes da sombra. Como dar um jeito nos habitantes da sombra? Eles só estão com você porque você convive com a sua natureza inferior. E isso coloca você em contato com eles, com os habitantes da sombra. Quer dizer que é você que vai atrás dos espíritos perturbadores.
Olha aqui, eu achei essa citação aqui maravilhosa, cheia de instrução, né? Agora olha aqui. Se a nossa irmã Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que fomos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, frase bonita, nossa, olha, se ela relaxar a disciplina, se nós relaxarmos a disciplina a que nós fomos constrangidos, quer dizer, nós estamos dentro, porque disciplina não é um negócio que a gente traça para a gente, não, os outros é que traçam, os outros, a gente entra numa instituição, lá tem uma disciplina, então nós somos constrangidos a cumprir aquela disciplina da casa. Então, aqui nesse mundo, a doutrina espírita traça para nós normas de comportamento, que são normas disciplinadoras, e se nós relaxarmos com essa disciplina, a que fomos constrangidos, aí ó, disciplina a que fomos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz. Quer dizer, se você pode estar captando a luz divina, sim, pode, mas só se você mantiver a sua boa forma. Se você não mantiver a boa forma, você perde a captação da luz. Não é a luz que deixa de vir, não, é você que perde ela, porque você escapou da disciplina a que foi constrangido, porque essa disciplina manteria você ligado na forma exata para sustentar você na recepção da luz, que é a inspiração divina, que é o contato com os espíritos do bem, com as pessoas do bem, com a inspiração do bem e tudo mais. Quer dizer, os espíritas têm cabeça de católico, eles rezam até hoje pedindo ajuda. Agora, se isso aqui é verdade, você não pode rezar pedindo ajuda, porque é a disciplina que mantém você em contato, em boa forma, para captar a luz. Se você relaxa com a disciplina, você perde a captação da luz. Não foi Deus que te negou. Aí você vai, meu Deus, tem pena de mim, me ajuda aqui. Ele fala, filho, a luz não parou de chegar, você é que rompeu com ela, por causa da cretinice aí do seu comportamento. Agora você vem rezar para eu te ajudar, rapaz. Isso é coisa de católico. Católico que reza assim. Espírita não podia fazer isso, porque sabe disso aqui. Se você sabe disso aqui, você não pode rezar para Jesus te ajudar. Você tem que se ajudar para continuar ligado com Jesus. Porque na hora que você fizer o que você tem que fazer, manter-se dentro da disciplina, você está ligado com o bem automaticamente. Não tem si, não. Vou ver se Deus me ajuda. Não tem isso, rapaz. É só você entrar no eixo que você capta. Porque a misericórdia divina não para de chegar. Você quando pede, você está pedindo para a misericórdia chegar. A misericórdia não parou de chegar. É você que rompeu com ela. Há anos que eu falo isso aqui nesse centro. Mais de uns 40 anos. Esse assunto que eu falo. Desse jeito. Agora aqui eu estou lendo nos domínios da mediunidade, aqui na página 38. Com o palavreado do Aulus lá, falando para o André Luiz. Agora olha aqui mais um pedacinho. Boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo. Porque você, para deixar de estar
na recepção da luz, foi por causa de quê? Foi porque você caiu, você saiu. Como é que você caiu? Rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo. Quer dizer, a vaidade e o desânimo não foram impostos a você, foram sugeridos. E você aceitou a sugestão e entrou na vaidade ou no desânimo. E agora, ele não fechou o parágrafo ainda, ele está no meio do parágrafo ainda, ele não fechou. Ele não fechou. Por isso que as pessoas passam por cima e não vê essas coisas, porque o parágrafo é mesmo meio comprido, né? Então ele fala assim, olha aí, ó. O indivíduo entra na vaidade e no desânimo e dá uma desculpa para a vaidade e para o desânimo, fala que é uma outra coisa. Aqui, ó, ele não fala que é vaidade e desânimo. Ele fala assim: vaidade e desânimo que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto. Quer dizer, eu tenho o direito de ser um pouquinho vaidoso, pô, diabo, eu não faço, eu não roubo, eu não mato, eu não furto, eu não me divirto, eu não sei o quê, eu não posso meter um batonzinho, meter uma pintura no canto do zóio, não, eu não posso, não posso enrolar o cabelo, fazer aqueles cachinhos. O que é isso? Agora está dizendo que eu sou vaidoso? Fala assim, cretino, não é isso que é vaidade, não. Isso aí é embelezamento, isso você pode. Vaidade é o que você faz depois que você ficar bonito. Você fica se sentindo superior aos outros. E briga com os outros, e tem impaciência com os outros e tudo mais. Isso é que você fez e rompeu você com a recepção da luz. Então você está fantasiando que você tem o direito. Claro que tem o direito, mas eu tenho o direito de botar o pé ali. Eu não estou discutindo com você para você pôr o pé ali. Estou discutindo você ter dado um tapa na cara daquela pessoa lá. É isso que eu estou falando. Eu tenho o direito de botar o pé aqui. Ora essa. E não acabou o parágrafo ainda não. Desencanto, a desculpa para o desânimo é que você ficou desencantado. Porque às vezes o sujeito no centro espírita passa umas dificuldades e ele desanima. Fala, quer saber de uma coisa? Não tem jeito de agradar esse pessoal, tudo que a gente faz, eles criticam. A gente trabalha, ajuda, ninguém vê. Na hora que a gente faz um erro, eles cai de pau em cima da gente e sai falando mal. Quer saber? Não vou mais mexer, não vou mais continuar, não. Esse negócio de... Não adianta querer ajudar os outros, o pessoal não merece. Não. Aí, ó. Vocês já viram alguém falar desse jeito? Eu mesmo já tive várias vezes tão acossado por dificuldades aqui no centro, com pessoas, que me deu vontade de ir embora, largar. Naquele momento. As pessoas chegam aqui, encontram o centro prontinho, não carregaram um tijolo para ajudar a construir aqui, ó. Não dão um tostão para pagar as contas aqui na casa, mas querem mandar, querem chegar e destituir a gente e tal, e não sei o quê, e botar peito. Quer dizer, é um pessoal ingrato e não enxerga. Mas isso é uma falha minha ao pensar assim, porque eu não tenho direito de me desencantar com as faltas que os outros cometem contra mim. Falta dele é problema dele, é atraso dele. Eu não aguento isso. Jesus desencantou com a humanidade e parou. Ou os discípulos desencantaram e pararam, ou para baixo dos discípulos, os trabalhadores espirituais aí, eles pararam de ajudar a gente, porque a gente continua cretino e preguiçoso. Eles não pararam. Quer dizer, num certo momento você ficar triste, dar uns 3 ou 4 bufos daqui, bufos dali, até que você tenha o direito, porque você é atrasado mesmo. É assim que eu me justifiquei. Mas depois eu falei, quer saber?
ou tocar para frente. Como é que é? Tem uma trovinha que fala nisso. Que por mais que as coisas apertem lá e tal, não desprezes a oportunidade nova. Continua trabalhando, não pares, Deus te renova. Tem uma trovinha lá que fala assim: continua trabalhando, não pare. Quer dizer, mesmo que o negócio esteja feio do seu lado, continua trabalhando. Se mágoas chegam em bando, a fim de vencer na prova, continua trabalhando, não pares, Deus te renova. Quem que é o Espírito, hein? Quem que é o Espírito? Me dá uma peninha, você quer a galinha inteira? Se mágoas chegam em bando, rapaz. Então, olha aí, isso é para mim, eu estou dizendo para mim, porque eu continuei, né? Eu não parei. Eu tenho visto pessoas aí que mal começam, já estão parando, achando que ou trabalharam muito, ou o pessoal tem defeito lá, não dá para continuar. Claro que tem defeito, você está no meio dos santos. Ora, você quer um pessoal sem defeito? Você quer trabalhar onde? Você largou o centro aqui, porque o pessoal aqui tem defeito, você vai para onde? Só tem um lugar onde você pode ir, é o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é lá. Vai para lá, lá ninguém tem defeito. Mas se você for para outro lugar aí, tem. Que os dias você está em pé de guerra lá também. O problema não está nos outros, não, rapaz, está dentro da gente. Aqui, ó. Fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto. Se ela fizer isso, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Porque o indivíduo trabalhando, ele está numa nobre experiência atual de subida. E outra coisa, ali no comecinho ele fala ali, somos uma vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima. Quer dizer, nós vencendo, nós estamos em vias de vencer. Quer dizer, nós estamos lutando contra esse inimigo aí dentro da gente, né? E se a gente continuar lutando, a gente não vai vencer. Mas se a gente relaxar a disciplina, a gente vai cair. E quando cair, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Porque os espíritos não querem perturbar a gente, não, sabe? Eles querem perturbar os caminhos que a gente está seguindo. Eles querem evitar que a gente trabalhe no bem para cair. Quem está tentando fazer obsessão direta é vingador, é espírito vingador. Vingador mesmo é pouco. Os grandes perturbadores não são os vingadores, são os inimigos do bem. Muitos médiuns se arrojam a prejuízos desta ordem, depois de ensaios promissores. Você começou e está indo bem, são ensaios promissores. Depois de um começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem. Eles ficam donos dos recursos espirituais que não são deles, e eles entendem que são, porque eles são os médios. Vocês já viram o médium que recebe guia e tal, e
e tal. Isso é um perigo danado. Quando eu vejo um cara recebendo guia, depois de 50 anos de observar isso, eu cheguei à conclusão que aquele cara tem que tomar muito cuidado, porque ele pode se perder. Receber guia é um problema. Por que é problema? É porque ele não vai aguentar o peso de receber guia. Ele vai sim, vai descer. Ele vai fazer isso que está escrito aqui, ó. Acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem. Ou então temem aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou aconchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos. Quer dizer, parou de ir ao centro, ele retoma a cultura de impulsos primitivos. Que o trabalho incessante no bem, por certo, os induziria a esquecer. Quer dizer, se eles tivessem ficado lá no bem, eles teriam tido um alívio e teriam vencido aquele problema. Porque o problema não é um espírito, o problema é aquilo que o espírito cria para a gente. E a gente rompe com o problema, o espírito dá risada. Sorrindo, Aulus completou: ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Estamos um pouco longe ainda. Achamos-nos na condução. Olha que metáfora bonita aqui, ó. Achamos-nos na condição de solo terrestre que não dispensa o arado protetor ou a enxada prestimosa, a fim de produzir. Quer dizer, nós somos como o solo. Não podemos dispensar o arado que vem rasgar as entranhas da gente, ou a enxada que nós vamos usar de sol a sol, carpindo as próprias deficiências. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e mais se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Se você é uma terra boa e não cuida dela, ela se enche de erva daninha, tanto mais perigosa quanto melhor for a qualidade do solo. Se você tem uma boa mediunidade, boa que eu falo é intensa, porque boa mesmo não existe não. É intensa. Se você tem uma intensa mediunidade, precisa cuidado muito especial, com muito trabalho no bem e muito estudo. Porque aí você fica defendido. Agora, você não pode parar de estudar, não pode parar de ler. Nem se tiver telefone iPhone. Porque o iPhone é um perigoso competidor da leitura, não é? Porque o jovem fica lá, né? Eu tenho uma neta chamada Luana. Ela é novinha de todo, mas ela gosta tanto de ficar naquela coisa lá do telefone, que dá dó, né? Até a mãe dela, com quanto esteja vendo que está meio perigando, mas dá dó, pô. A pessoa quer tanto que... Então um pouco pode, não pode muito, porque aquilo lá compete.
com outros hábitos bons. Por exemplo, você não vê mais criança lendo livro. Aqueles livrinhos, tem uma opção de livrinho. Você não vê aquilo. Porque o telefone não deixa. E mais para frente, quando ficar jovenzinho, aí é que acabou mesmo. Aí todo o tempo de sobra é telefone, é Facebook. Uma garota estava me contando, e eu fiquei abismado. Mas ela me contou que tem uns programas lá no telefone que é da pessoa posta umas fotos mostrando onde é que ela andou, né? E todo dia a pessoa fotografa o que ela fez. Fui no cabeleireiro, aqui, e tá, o cabeleireiro cortando aqui o meu cabelo. E fui no unheiro lá, o unheiro fez a minha unha. Olha aí e tal. Como é que chama o cara que faz unha? Unheiro? Manicure. Fui no peseiro, fez o meu pé aqui, fazendo meu pé. Quer dizer, aí, e um mundo de gente lá do outro lado olhando, acompanhando. Acompanha um, acompanha outro, tudo que o outro fez de dia. E a pessoa que me contou falava assim, mas eu gosto tanto daquilo, que você nem imagina como é gostoso ficar acompanhando o que os outros fizeram. Eu não caí porque eu estava sentado. Gente, esse livrinho aqui é demais, né? Mas precisa de ser estudado assim, porque senão, eu confesso que não é muito fácil de ler, quando tem uns parágrafos muito compridos assim.